Fala, gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal. Hoje é dia de Grêmio, quinta-feira, tricolor em campo, 7 horas da noite na Arena contra o São Paulo. E ontem tivemos o Real Madrid dos Pampas tomando uma ruim do Mirassol, né? 3-1 para o Clube Paulista e poderia ser mais. O Mirassol tem um bom time, né? O Mirassol tem um time bem ajustado, bem treinado. Os jogadores jogam muito de acordo com a ideia do treinador. Tu vê que o time é bem treinado, né? E é um time que sabe jogar de diferentes maneiras, né? Joga em transição, joga com a bola. Aquele Danielzinho joga muito, né? Mas não é um time também de grandes individualidades. É o coletivo do Mirassol que faz a diferença. Belo trabalho do técnico Rafael Guanais. E eu tentei explicar tudo isso nos Donos da Bola de ontem para os meus colegas, os meus queridos amigos Ribeiro Neto e Alexandre Ernest. Mas eles preferiram se enganar, disseram que o Inter ganharia, inclusive com certa tranquilidade. Aconteceu o óbvio. O Inter ganhou do Botafogo, sendo uma exceção, porque o Inter vem jogando absolutamente nada e ontem não teria o seu principal jogador, o Carboneiro. Deu o que deu. Vitória do Mirassol, o Inter segue atrás do Grêmio na tabela, né? Para quem dizia que o Inter ia ultrapassar o Grêmio porque tinha um jogo a menos, etc. O Inter tá ali ainda preocupado com o Z4. E para que a gente possa seguir com uma despreocupação, digamos assim, em relação à parte de baixo da tabela, e quem sabe, olhar lá para cima, voltar a sonhar com uma vaga na pré-Libertadores, nós precisamos, sem dúvida alguma, ganhar do São Paulo. É inegociável uma vitória contra o São Paulo depois de a gente ter feito apenas um ponto na capital, lá em São Paulo, né? Não foi na capital, na verdade, nenhum dos jogos foi na capital, né? Um ponto nos dois jogos, contra Santos, um ponto e depois nenhum, né? Contra o Bragantino. É claro que houve erros de arbitragem, né? Nos dois jogos o Grêmio foi prejudicado, muito mais contra o Bragantino, mas eu não estou aqui dizendo que o Grêmio foi incompetente. Não, o Grêmio tinha seus desfalques também, além dos prejuízos de arbitragem. Mas o fato é que fizemos um ponto em 6, então precisamos recuperar. É dificílimo o jogo contra o São Paulo, mas quem sabe a gente possa aproveitar a má fase do rival. Ao mesmo tempo que é bom o São Paulo viver uma má fase, eles estão precisando se recuperar, chegam pressionados para o jogo de hoje. Então é jogo difícil, mas a gente tem condições de construir uma vitória. Temos desfalques, 3, Kahneman tá fora, o Marlon tá fora, nem responderam o Grêmio, ignoraram a procura do Grêmio, né? Lamentável, mas eu confesso não estar surpreso. Os dois ficam fora, o Wagner Leonardo joga na zaga no lugar do Kahneman e o Lucas Esteves deve ser confirmado na lateral esquerda no lugar do Marlon. E ainda não teremos o Aravena, que acabou sentindo, tem um edema, não é uma lesão, mas por precaução para que não venha a ter uma lesão séria, né, muscular, ele ficará fora, nem relacionado foi o Aravena. E isso traz alguma preocupação, porque hoje o titular do ataque do Grêmio é o Carlos Vinícius, e não teremos o André Henrique, né? Que na verdade aí é um quarto desfalque. Então seria o reserva imediato do Carlos Vinícius o Aravena. Isso é importante porque o Carlos Vinícius ele não está 100%. Ele não vai aguentar a partida inteira. Então eu não sei o que o Mano vai fazer quando precisar tirar o Carlos Vinícius. Talvez coloque o Jardiel, tomara, eu acho que tem que dar oportunidade para a base. Inclusive no jogo treino, né, a vitória contra o Brasil de Pelotas na Arena no último sábado, o Jardiel entrou e fez o último gol da goleada para cima do Brasil. Aliás, o Brasil de Pelotas, que é a mais nova SAF, né? Primeira SAF no Rio Grande do Sul é do Brasil de Pelotas, isso se concluiu aí nos últimos dias. Vamos ao time do Grêmio para o jogo de hoje contra o São Paulo. Gabriel Grando, né? Claro que o Volpe é desfalque eu não considerei porque já vinha sendo, né? Eu trouxe aqui os desfalques do jogo anterior para esse, né? Porque senão a lista seria evidentemente muito maior. A gente não tem o William, não tem o Rodrigo Eli, aí a lista é muito maior. Mas nós temos retornos também para esses jogos que vão acrescentar bastante. Se tem o Carlos Vinícius, tem o Marcos Rocha, o Cuejar deve começar, o Alisson que cumpriu suspensão. Grande goleiro, Marcos Rocha na lateral direita, Noriega esteve a serviço da sua seleção, né, peruana, mas está de volta. Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Cuejar, Arthur, Edenilson meia central, pela direita o Alisson, pela esquerda o Amuso, na frente o Carlos Vinícius. É um time forte, gente. A minha preocupação é que são vários jogadores voltando, estão sem ritmo de jogo. Isso é algo que acaba atrapalhando, né? Sem ritmo, sem embocadura, parte física não está 100%, isso atrapalha, isso tem que ser levado em consideração. Mas qualidade está muito superior do que nos últimos 2 jogos e acredito que sim, o Grêmio possa sair com uma vitória contra o São Paulo e que ela seja tranquila. Estarei hoje lá na Arena. Se você puder, vá também até a nossa casa
para apoiar o nosso tricolor. Vamos lá. Além disso, quero colocar para vocês aqui essa situação, né? Jogador do Grêmio pode sair para o Inter. O Inter tá de olho em jogador que pode sair do Grêmio. Que história é essa? Que história maluca é essa? Eu classifico como maluquice. Porque surgiu, eu não vou aqui citar quem, porque nem merece citação, que o Grando, né, que tá nesse imbróglio com o Grêmio, que eu já trouxe para vocês aqui, o Grêmio fez mais uma oferta informal nos últimos dias, que foi recusada pelo jogador, né? Ele tem contrato até outubro do ano que vem, abril pode assinar um pré-contrato, não tá querendo renovar, quer receber aquilo que o Palmeiras ofereceu em termos de salário e bonificação, tudo que o Grêmio já ofereceu não chegou nesse patamar e ele não aceitou. E obviamente que ele também quer mais oportunidades, está recebendo agora, mas em vários momentos foi preterido. E dentro desse cenário, surgiu uma, entre aspas, né, informação de que o Grando estaria na mira do Inter, de que o Inter estaria observando e queria contratar o Grando e poderia fazer algum movimento concreto nesse sentido. Primeira coisa, o Alexandre Pretzel, excelente comentarista, excelente jornalista da Bandeirantes, falou no apito final que gostaria, ele é colorado, né, que gostaria de ver o Inter contratando o Gabriel Grando, né? Até porque agora o Inter tem essa situação do Rocher, que pode não ficar, e ontem ainda o Antony, né, super falhou para mim, nos 3 gols foi falha do goleiro do Inter, e aí ele falou que gostaria do Grando no Inter, ele deu uma opinião, nenhuma informação. E aí vem o gênio, né, o gênio da fake news, né, quem conhece sabe que a cada 10 notícias, 11 são fake news, e dá essa informação que não tem pé nem cabeça, né? Então eu quero dizer para vocês, porque eu recebi muitas mensagens, muita gente do meu Instagram me questionando, Bruno, o Grando vai pro Inter, o Grando vai pro Inter. Gente, neste momento não há nada. Claro, o futebol é dinâmico, daqui a pouco ele não renova com o Grêmio, fica livre no mercado, o Inter contrata, pode acontecer. Nesse momento, eu me certifiquei, conversei com pessoas do Inter, sim, porque até o início do ano eu trabalhava de forma isenta, muitas vezes fazia o setor do Inter, tenho boa relação, tenho amizade com algumas pessoas importantes do Inter, e fui lá perguntar, né, vocês estão interessados no Gabriel Grando? Eles falaram, não, não tem nada. Fui em pessoas próximas ao jogador, e normalmente pessoas próximas, normalmente não, mas muitas vezes soltam esse tipo de informação para valorizar o atleta. Ó, o maior rival que é, hein? Não vão renovar, não vão pagar o que a gente está pedindo, ele vai para o rival. Cara, nem essas pessoas próximas que trabalham com ele confirmam isso, né? Pelo contrário, negam, dizem que não tem absolutamente nada, não existe nenhuma possibilidade nesse momento, o Inter não fez nenhum contato, não demonstrou nenhum interesse. E o Grêmio, obviamente, não recebeu nada do Inter. Então, não tem pé nem cabeça, mais uma fake news, então para deixar bem claro aqui, não tem nada neste momento sobre a possibilidade do Grando ir para o nosso maior rival. Ele segue no Grêmio, vai jogar hoje, né? Eu não sei, às vezes tem gente que diz que torce para o Grêmio, mas cria fake news para desestabilizar, e normalmente perto dos jogos, né? Normalmente perto dos jogos. Uma vez foi com o Edenilson, né? Inventaram a história. Então cara, não dá para levar a sério, né? Vamos combinar, né? Não dá para levar a sério. Mas a gente precisa aqui colocar sempre a verdade dentro da responsabilidade, que é o meu trabalho com vocês aqui diariamente. Beleza? Que o Grando faça um grande jogo, que o Grando siga fazendo grandes jogos. Ele é um menino iluminado, que ele possa renovar com o Grêmio, né? Que chegue num acordo e que tudo dê certo, ou se ele vai embora, que ele seja muito feliz. Mas essa história aí não bate. Beleza? O conteúdo tem a força de Hora do Pastel, a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Qualidade, sucesso absoluto, não para de crescer. Procura mais próxima de ti no site ou então no Instagram. Hora do Pastel, pastel crocante, recheio generoso e um sabor que conquista. Várias opções, vários sabores diferentes que tu não encontra em outros lugares e ainda pode fazer algumas modificações para montar o pastel do teu jeito. Tem vários combos e tem diferentes tamanhos, grande, médio e pequeno. Hora do Pastel, o cupom Grenal10 te dá 10% de desconto. Hora do Pastel. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.